Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, com esse desafio, assumir o púlpito dessa igreja, é um desafio. O pastor Bruno tem me confiado algo muito importante, algo fundamental, algo que, se ele não confiasse em mim, com certeza não estaria aqui. Eu trago o abraço da nossa igreja também. Nós temos constantemente orado como igreja pela igreja de vocês. Como batistas, nós entendemos que a cooperação ela é uma marca de uma igreja batista. Então, assim, nós temos orado e pedindo que o Senhor dê crescimento, graça na vida de vocês também. O tema do meu sermão nessa noite é justificação pela fé, o coração do Evangelho. Eu quero tratar com vocês nessa noite o texto de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo de número 9. Justificação pela fé, o coração do Evangelho. Quando você olha para a carta de Paulo aos Romanos, tente imaginar ela como sendo um currículo. Um currículo de alguém que não é conhecido. Paulo não era conhecido pelos romanos. E eu só vou pôr aqui porque eu sou meio atrapalhado, tá? Paulo, ele era um grande plantador de igreja. Já tinha plantado diversas igrejas, mas ele tinha um sonho. Ele tinha o sonho de ir aonde Cristo não havia sido anunciado ainda, e esse lugar era a Espanha. A mesma Espanha que nós conhecemos hoje. Só que no meio do caminho havia um lugar chamado Roma, o mesmo lugar que ainda temos hoje. Da onde Paulo estava até a Espanha era muito distante. Ele precisava de uma base missionária, ele precisava de uma base de apoio no meio do caminho. Só que Paulo não havia plantado aquela igreja em Roma e ele conhecia alguns irmãos daquelas igrejas. A gente pode pensar em várias igrejas em Roma, pequenas igrejas, que se reuniam ainda em casas. E ele conhecia alguns irmãos. Se você olhar o capítulo 16, você vai perceber isso. Então, o que ele faz nessa carta? Ele se apresenta para aquela igreja, ele mostra quem ele é, o que ele acredita, qual é o evangelho que ele prega. Porque ele precisava de uma base missionária e de uma igreja que o apoiasse no seu trabalho de plantação. Então, quando olhamos para o capítulo 1, eu vou dar um breve panorama da carta antes de nós entrarmos no texto. No capítulo 1, no verso 16 e 17, Paulo declara o seu evangelho, ele resume toda a carta em 2 versículos. Ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Esse é o grande tema da carta de Paulo aos Romanos. Ainda no capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo vai mostrar a realidade de toda a raça humana. Ele começa com os pagãos, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram cristãos. E ele vai dizer que eles estão perdidos, eles estão mortos em seus pecados. No capítulo 2, Paulo vai falar agora para os judeus e vai mostrar que os judeus também estão perdidos. Porque apesar deles terem as leis do Senhor, deles serem o povo escolhido de Deus, eles ainda não haviam reconhecido a Jesus. E eles estão perdidos. No fim, ainda no capítulo 2, Paulo vai dizer a respeito dos moralistas. Dentre os judeus haviam aqueles que se achavam mais santos do que os outros. Eram aqueles que diziam que não podiam adulterar, mas eles mesmos adulteravam. Aqueles que diziam que não podia roubar, mas eles roubavam. Aqueles que condenavam a idolatria, mas eles roubavam inclusive as estátuas nos templos pagãos. Então, quando chegamos ao capítulo 3,
Paulo condena toda a raça humana. Nós vamos tratar sobre isso. E ainda no capítulo 3, Paulo vai então mostrar o coração do Evangelho para nós, a justiça de Deus recebida pela fé em Cristo somente. No capítulo 4, Paulo vai ilustrar isso. Ele vai usar o exemplo de Abraão e de Davi. E com isso, Paulo vai reforçar e provar que aquilo que ele está ensinando, o seu Evangelho, não é uma invenção da sua cabeça, pelo contrário, está alicerçado no Antigo Testamento. No capítulo 5, Paulo vai apresentar para nós, então, as bênçãos que nós recebemos quando somos justificados pela fé em Deus, em Cristo Jesus. A alegria, a paz e o acesso a Deus. Então, no capítulo 8, nós encontramos como a justificação pela fé sendo parte da corrente dourada da salvação. No capítulo 9, nós vemos que gentios obtêm a justiça pela fé quando confiam em Cristo somente. No capítulo 10, nós vemos a conexão entre fé e salvação. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No capítulo 11, nós vemos a justiça de Deus sendo recebida de forma graciosa pela fé, somente, sem as obras. E por fim, quando nós olhamos o capítulo 12 até o capítulo 16, nós vemos Paulo aplicando à vida daquela igreja a justiça de Deus pela fé. Ou seja, uma vez que vocês foram justificados pela fé, vocês devem viver assim. Esse é o modelo que vocês devem viver. Ele vai dizer, inclusive, que nós devemos oferecer nossa vida em sacrifício a Deus. Meus irmãos, a justificação pela fé, ela é o coração do Evangelho, como os reformadores assim disseram. Pastor Bruno tem caminhado com vocês nos solas, e esse mês é especial para nós protestantes. Nós comemoramos 508 anos em que nós estamos desobedecendo o Papa. 508 anos, meus irmãos. Martinho Lutero protestou contra os desvios da Igreja de Roma, e ali iniciou a reforma. E o coração da reforma é o Evangelho da justificação pela fé. Esse texto de Romanos 1, 16 e 17 foi o texto que, quando Lutero leu, ele experimentou libertação. Sabe aquele texto bíblico que lemos e que a partir daquele momento a nossa vida pode ser dividida entre um antes e um depois? Esse foi o texto que dividiu a vida de Lutero. Como que a Igreja Católica Romana acreditava naquele tempo e como ela ainda crê hoje a respeito da justificação pela fé? Nos seus documentos, no seu catecismo a respeito da justificação pela fé, a Igreja Católica Romana ela diz que a justificação é concedida a nós pelo batismo, sacramento de fé. A justificação pela fé, ela comporta a remissão dos pecados e a santificação e a renovação do homem interior. Então, aquilo que a Igreja Católica Romana crê nos dias de hoje não mudou. A respeito da justificação pela fé, é a mesma coisa que ela acreditava na época da Reforma Protestante. Basicamente, justificados pela fé, mais a obra, boas obras. Justificados pela fé, mais o batismo. Sempre mais uma coisa, mais alguma coisa. Então, esse tema, justificação pela fé, ele é o principal artigo da teologia cristã, é o tema mais importante do cristianismo. Se você pudesse escolher uma doutrina para você abraçar, você conhecer e você se aprofundar nela, essa é a doutrina. Justificação pela fé. É o ponto em que a religião cristã se sustém ou cai. E quando nós olhamos para as confissões de fé históricas, nós percebemos que os reformadores eles divergiam em muitos pontos. Mas um ponto que eles convergiam, que eles tinham em comum, é a justiça de Deus alcançada pela fé. Então, agora que nós entendemos um pouco da importância desse tema, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a justificação pela fé. Ali no verso de número 9, a palavra do Senhor diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito:
Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a primeira verdade que esse texto revela para nós nessa noite, meus irmãos, é que não há nenhum justo, todos pecaram, todos. Aos olhos de Deus não há um justo sequer. Todos nós somos descendentes de Adão, todos somos filhos de Adão. Se nós pegarmos a nossa genealogia, todos nós vamos chegar no mesmo pai, Adão, Eva, a nossa mãe. E por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos em pecado, mortos nos nossos delitos. De modo que nenhum dos nossos atos de justiça e bondade são suficientes para sermos considerados justos diante de Deus. Essa é a primeira verdade desse texto. E é interessante, meus irmãos, perceber como a carta é escrita e organizada. Esses versículos estão conectados com aquilo que veio antes. Cada porção da Escritura, quando você for ler, você tem que procurar ler o que veio antes e o que vem depois, para que você possa compreender aquilo que o Senhor está revelando. Como eu falei anteriormente, Paulo condenou os pagãos. Eles são indesculpáveis diante de Deus. Abra comigo Romanos, verso 18, capítulo 1, verso 18 ao 23. Vamos ler juntos? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Meus irmãos, Deus está irado com aqueles que quebram suas leis. Deus está irado com aqueles que praticam o mal e a perversidade. Deus está irado com aqueles que, recebendo alguma medida da sua revelação, ainda assim o rejeitam, o sufocam. Por exemplo, quando nós não queremos ouvir o que alguém tem para dizer, o que nós fazemos? Tapamos nossos ouvidos. Bloqueamos no WhatsApp. Paulo está acusando os pagãos disso. Eles estão bloqueando Deus. Eles estão tapando os ouvidos e fechando os olhos para a revelação que eles têm de Deus. Os homens podem ver os atributos de Deus na criação e mesmo assim endurecem o coração e não curvam-se ao Deus da criação. Não dão louvor ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Quando você olha para essa praia linda, maravilhosa, e talvez alguns vão pensar que o homem até está bagunçando tudo. Mas ela é linda. Não tem como você negar que há um Deus que criou essa praia. Quando você olha para outro ser humano, não tem como você negar que há um Deus que criou esse ser humano. Tamanha perfeição.
E Paulo está acusando os pagãos de, mesmo tendo essa revelação de que há um Deus, eles preferem tapar seus ouvidos, fechar seus olhos e negar a existência de Deus. Ao considerarmos o que Paulo escreve em Romanos 2, nós vemos que até mesmo os judeus, o povo da aliança, estão mortos, estão perdidos. Eles estão perdidos, lembre-se. O povo judeu é o povo escolhido por Deus. Ele é formado por Deus, por meio de Abraão, por meio de um homem. Mas mesmo esse povo, ele está morto em seus pecados. E é o que Paulo vai dizer no capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque você está condenado naquilo em que você julga, visto que você julga, mas pratica as mesmas coisas. Meus irmãos, a Escritura deixa muito claro que todos nós estamos perdidos, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, todos se desviaram. Um famoso teólogo chamado R.C. Sproul, velhinho, já falecido, ele vai dizer o seguinte: as pessoas hoje discordam radicalmente da avaliação feita pelo apóstolo Paulo a respeito de nossa condição. Mas não devemos ficar presos ao que nós, como pessoas caídas, pensamos sobre nós mesmos. O que importa é a avaliação de Deus a respeito da nossa condição. Isso é verdade, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus conhece a nossa vida muito melhor do que nós. E que o julgamento do Senhor não está afetado pelo pecado. O nosso julgamento é afetado pelo pecado. Nós, quando olhamos no espelho, nós vemos apenas a parte boa. Tanto é que é difícil, né? Quando alguém te pergunta assim, qual que é o seu maior defeito? Tem algumas pessoas que têm dificuldade para dizer qual é o maior defeito seu. Mas se pergunta qual é o maior defeito da esposa. Meu Deus, tem uma lista. Não é verdade? Mas Deus, ele nos mostra qual é o nosso maior defeito, é o pecado. Às vezes nós temos uma avaliação positiva sobre nós mesmos, mas nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos, nós precisamos ver o que Deus fala sobre nossa condição, porque é isso que importa. Nós estamos debaixo do pecado, ou seja, o pecado não são apenas folhas, não está apenas na nossa superfície, não é apenas uma manchinha de ketchup na sua camisa branca. Nós estamos mergulhados de tal forma que o pecado está entranhado dentro de nós. Essa é a verdade. Não existe nenhum espaço em nossa vida, não existe nenhum espaço em nossos relacionamentos em que nós não percebamos a presença do pecado. Não apenas em nós, mas nos nossos relacionamentos. E não apenas isso, nós fugimos de Deus, nós nos escondemos do Senhor, nós fechamos os ouvidos e os olhos e recusamos ouvir sua voz. Meus irmãos, ninguém em sua condição natural busca Deus. Quem busca Deus? O crente. Buscar a Deus é um trabalho que só o crente faz. Buscar a Deus não é uma coisa que o incrédulo faz, que uma pessoa que não nasceu de novo faz. Buscar a Deus é algo que nós só podemos fazer quando o Senhor troca nosso coração. E talvez alguém fale assim, nossa, mas e as pessoas que buscam a Deus em diversas religiões, até mesmo em algumas igrejas? Elas não estão buscando a Deus, então elas estão buscando o quê? Elas buscam, Tomás de Aquino vai dizer que elas buscam a paz que o príncipe da paz pode dar, mas elas não querem o príncipe da paz. Elas buscam as riquezas que o Deus que tudo criou pode dar, mas elas não querem o Criador de todas as coisas. Elas buscam se sentir bem e aliviar suas consciências, mas elas não querem o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, Isaías vai nos dizer que nós somos como impuro, todos nós, e todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Sem fé, tudo que nós fazemos é como se fosse trapos. Tudo que nós fazemos para Deus,
quando nós fazemos longe de Jesus Cristo, é como se fosse trapos de imundícia. Todas as nossas boas obras, quando nós fazemos sem fé, são inúteis, são como lixo diante do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que a nossa boca, os nossos pés e os nossos olhos nos deixam evidente a nossa perdição, porque nós usamos a nossa boca para amaldiçoar ao invés de abençoar. Destilamos veneno com a nossa língua, quando deveríamos destilar o perfume de Cristo. Temos pressa em executar a vingança contra aqueles que se opõem aos nossos desejos malignos. Nós recebemos a lei de Deus e continuamente nós a quebramos. R.C. Sproul, ele usa um exemplo muito interessante. Ele conta que um amigo dele que fez doutorado lá em Harvard, um neurocirurgião, e ele era crente, e ele falava o seguinte, que a visão que ele tem do último dia, do julgamento final, é que Deus vai tirar o nosso cérebro e vai colocar em cima de uma mesa na nossa frente, vai conectar em cabos, ou talvez por Bluetooth, e vai aparecer no telão todas as nossas palavras e todos os nossos atos. Naquele dia não haverá um promotor para nos acusar. Os nossos atos e as nossas palavras estarão diante de nós e seremos acusados por elas. Os nossos pensamentos serão revelados. Considere, meus irmãos, os 2 maiores mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus é resumida nesses 2. Os 613 mandamentos do Antigo Testamento. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você teria coragem de chegar diante do trono de Deus e dizer com segurança que cumpriu perfeitamente todos esses 2 mandamentos? Você teria coragem de dizer ao anjo porteiro do céu: abra a porta, eu mereço entrar porque eu obedeci todos os mandamentos do Senhor? Será que você teria coragem de abrir sua boca e declarar: eu não tenho nenhum pecado? Nunca cometi um pecado? A palavra de Deus nos diz em 1 João que se afirmamos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós afirmamos que não cometemos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. É possível que talvez até agora você tivesse uma opinião elevada sobre si mesmo. Afinal de contas, talvez você não seja um assassino, um ladrão, e você seja um bom cidadão, você paga seus impostos, você trabalha, você se esforça para ajudar as pessoas. E talvez, se te perguntasse por que você merece entrar no céu, você diria o seguinte: não, eu mereço entrar no céu porque eu estou indo na igreja, porque eu estou fazendo as coisas certas, eu ajudo meu pai, minha mãe, eu cuido dos meus filhos, eu sou um bom amigo. Afinal de contas, o céu é um lugar para pessoas que fazem as coisas certas. Esse é o pensamento comum. Será que é assim que você pensa? Considere o que a Escritura nos ensina aqui. Leve em consideração o que a palavra de Deus afirma sobre nós nesse trecho. Agora uma pergunta. Se a palavra de Deus acabasse aqui, se o que Paulo escreveu acabasse aqui, como é que nós nos sentiríamos? Profundamente tristes, sem nenhuma esperança. Meus irmãos, após vermos a nossa condição, vamos ver o que Deus tem para nos dizer, o coração do Evangelho. Romanos 3, a partir do verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem,
Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A segunda verdade desse sermão é: a justiça de Deus é pela fé somente. Somos justificados pela fé somente. Nem a lei e nem as obras têm o poder de nos declarar justos diante de Deus, apenas a fé em Jesus. Esse é o coração do Evangelho. Paulo começa então sua exposição sobre a justiça dizendo mas. R.C. Sproul diz que essa palavrinha tão pequena de 3 letras é a diferença entre céu e inferno, entre alegria eterna e tormento. Porque, meus irmãos, a morte não é o fim de tudo. A morte não é o fim de tudo. A morte é uma etapa dessa vida, mas nós teremos uma segunda vida. Essa vida continua. E aqueles que morrem em seus pecados e delitos sofrerão eternamente o castigo de Deus no inferno. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo serão justificados pela fé e experimentarão todas as alegrias e os prazeres da vida eterna. Então, a partir de agora, a partir dessa palavrinha mas, Paulo vai fazer a exposição do Evangelho. Porque a boa notícia só é boa quando nós entendemos a má notícia. É por isso que Paulo começa com a má notícia. Meus irmãos, ninguém pode ser um cristão sem conhecer a sua falência espiritual. O Evangelho começa com Deus. A salvação do homem não vem de dentro de nós. Não vem de algo que nós possamos fazer. Talvez, se você conversar com um psicólogo ou uma psicóloga, ela vai dizer que a solução do seu problema está dentro de você. Em alguns casos, talvez esteja. Mas quando nós pensamos em salvação, em estarmos em paz com Deus, isso não vem de dentro de nós, isso vem de Deus. Nós vemos isso desde o Éden. Porque quando Adão peca, não é Adão que vai até Deus para procurar reconciliação, é Deus que vem até Adão procurando reconciliação. É Deus que procura o homem para salvá-lo. E na plenitude dos tempos, no tempo certo e exato da história, vem Jesus Cristo. A justiça perfeita de Deus encarna e vem a nós. A luz brilha nas trevas. Deus vem ao nosso encontro. Como eu falei antes, Paulo ancora essa doutrina da justiça pela fé no Antigo Testamento. Em Gênesis, a palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça, isso foi creditado a ele como justiça. Abraão foi justificado pela fé somente. Como? Ele creu no Cristo que viria. Hoje nós olhamos para trás, para o Cristo que veio. Abraão olhava para o Cristo que ainda viria. Não é o sacrifício de Isaac que torna Abraão justo, é o Cristo que torna Abraão justo. O salmista vai dizer no Salmo 32, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Ou seja, a quem o Senhor declara inocente. É uma declaração de inocência. Essa inocência é a inocência de Cristo, meus irmãos. E ela é acreditada na vida daqueles que creem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos versos 22 ao 24, Paulo volta ao tema central de Romanos. A justiça de Deus é recebida pela fé em Cristo. Não é por meio do batismo, como acreditam os católicos. Não é por meio dos rituais e sacrifícios, como acreditam alguns neopentecostais.
E não é por meio da caridade como acreditam os espíritas, é por meio da fé em Cristo somente. O homem é justificado pela fé de forma gratuita pela graça. Não é por nossas obras, mas pela obra perfeita de Cristo, que é colocada na nossa conta. A redenção está em Cristo e é aplicada a nós pela fé, quando nós cremos em Cristo pela fé. Não importa a nossa condição social, não importa a cor de pele, não importa nem a nossa nacionalidade. A salvação é para todos os que creem, para todos os que confessam a Jesus. Ao falar sobre justificação pela fé, Martin Lloyd-Jones diz que a justificação pela fé não pode ser definida, aliás, ela pode ser definida como aquele ato gracioso de Deus por meio do qual, sobre a base unicamente da obra mediatória de Cristo, nós somos declarados justos. E nós aceitamos isso com um coração crente, um coração alegre. E como é que isso acontece? Pela fé, nós, pecadores, pegamos a nossa culpa e nós colocamos em Cristo. E tomamos posse da justiça perfeita de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado, e então agora nós temos a justiça em nossa vida. É o que Paulo vai dizer em Romanos 4. Vai até Romanos capítulo 4, a partir do verso de número 1. Portanto, o que diremos de nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Como diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Vá ao capítulo 5, verso 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante entendermos que há uma diferença entre santificação e justificação. E o erro da Igreja Católica Romana e de muitos evangélicos em nossos dias é confundir as coisas. Eles confundem justificação com santificação. Justificação é um ato declaratório de Deus. Deus declara algo a nosso respeito. Ele nos declara justos, ou seja, inocentes. Mas nós vimos que nós somos pecadores. Continuamos pecadores e somos inocentes. Como isso? Que bagunça que é essa? Nós somos declarados inocentes. Não porque nós somos inocentes, mas porque nós cremos em Cristo e a inocência de Cristo é colocada em nós, em nossa conta. Então, quando Deus olha para nós, Ele não enxerga, Ele não observa os nossos erros, os nossos pecados, Ele não fica irado conosco. Ele sorri. A santificação, ela inicia a partir desse momento da justificação. E ela vai durar a vida inteira até o dia da nossa morte. A santificação é o processo em que Deus nos torna mais parecidos com Jesus. E nós precisamos entender a diferença. O salário do pecado, meus irmãos, é a morte. E quando nós lemos Gênesis 3, 21, nós vemos que um animal precisou ser morto para que Adão e Eva tivessem o seu pecado coberto, expiado. E muitos anos depois, o Senhor institui então um sistema elaborado de sacrifícios. O livro de Levítico mostra como que era esse sistema, como que Deus fazia com que o povo do Antigo Testamento se tornava santo. Porque o pecador não consegue chegar diante de Deus com sua culpa, ele precisa ser livre dessa culpa. Então, havia todo um sistema de sacrifícios que acontece até a vinda de Cristo. A partir de Cristo, aquele que nasceu, morreu e ressuscitou, nós podemos agora colocar sobre ele toda a nossa culpa. Nós não precisamos mais matar um bode, um boi, e colocar a mão sobre ele, colocando a nossa culpa sobre ele. Nós fazemos isso em Cristo. Nós colocamos a nossa culpa em Cristo. Como diz o profeta Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou ao seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Do início ao fim, meus irmãos, é Deus quem vem até nós com a solução para o nosso problema. E o nosso maior problema não é falta de dinheiro. O nosso maior problema não é uma doença. O nosso maior problema não é uma crise no relacionamento. O nosso maior problema é o pecado. Esse é o nosso maior problema, porque todos esses outros problemas, eles são cíclicos. Mas o pecado não. O pecado, se não for resolvido nessa vida, terá consequências eternas. E Cristo é aquele que vem até nós e resolve esse problema para a gente. Do início ao fim, Deus vem até nós com a solução do problema. Paulo vai dizer que Deus, o Pai, oferece a Jesus Cristo, seu Filho, como um sacrifício a fim de satisfazer as exigências de Deus. Deus então derrama sua ira sobre o pecado. E aqueles que creem em Jesus colocam seu pecado em Jesus. Na cruz, Cristo recebeu toda a ira que nós deveríamos receber. E nós recebemos sua justiça perfeita. O sacrifício de Cristo remove a ira de Deus sobre nós. De modo que quando Deus olha para nós, Deus então pode sorrir. Deus dá um sorriso de satisfação, porque Cristo satisfez as exigências em nosso favor. Deus permanece justo, o pecado é punido, a ira é satisfeita e nós podemos nos alegrar. E é por isso que ninguém pode se orgulhar. A humildade é o fruto que brota de um coração que entendeu o Evangelho. Toda a salvação é obra de Deus. Como diz Jonas, a salvação pertence ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos considerar nesse momento é a nossa situação diante de Deus. Existem em toda a face da terra, nós podemos dividir todos os seres humanos em dois grupos de pessoas: condenados e justificados. Condenados e justificados. A qual desses dois grupos você pertence? Você ainda está condenado diante de Deus? Quando você chega diante de Deus, você está condenado? Ou você já foi justificado pela fé? Se você ainda está condenado, eu tenho algo para te dizer nessa noite. Não queira estar diante de Deus sem a justiça perfeita de Cristo. Não queira. E se você rejeitar agora a justiça perfeita de Cristo, o amor de Deus, não imagine que haverá um advogado fiel do seu lado no último dia. Não haverá. Não haverá. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Não endureça o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Não deixe para amanhã. A paz que você tanto procura só pode ser encontrada em Jesus. Somente pela fé no Filho de Deus nós podemos entrar num relacionamento de paz com Deus. Se arrependa dos seus pecados nessa noite. Ao segundo grupo, ao que foi justificado pela fé, eu quero lembrar você nessa noite das bênçãos da justificação pela fé. Nós temos paz com Deus. Nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos imaginar que Deus vai nos tratar conforme a gente merece. Não. Deus não vai lidar com a gente baseado em desempenho. Talvez a gente lide com as pessoas baseados em desempenho. Se você tem empresa, se você trabalha numa grande empresa, você vai saber que você é tratado baseado no seu desempenho e você trata teus funcionários baseado no desempenho deles, mas não é assim que Deus lida com a gente. Deus não lida baseado no nosso desempenho. Nós podemos então descansar o nosso coração plenamente porque fomos aceitos por Deus. E isso é um motivo de alegria, é um motivo de gozo, de exultação, de regozijo.
Uma outra bênção. Romanos 8:1 vai dizer que agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nenhuma condenação há. Como eu falei, quando Deus olha para a gente, Ele sorri. Sabe quando você olha para alguém feliz? Um pai que olha para os seus filhos e vê feliz. Deus olha para a gente assim quando nós estamos em Cristo. Quando nos falta alegria, mesmo sendo justificados, o maior problema é que nós somos incrédulos. Nós não cremos que a obra de Cristo foi perfeita. Quando nós não compreendemos corretamente essa doutrina, nós podemos ficar até mesmo tristes e deprimidos. Porque acreditamos que Deus olha a gente conforme a gente nos olha no espelho. Mas não é assim que o Senhor nos trata. O Senhor nos trata como filhos, nós somos agora declarados inocentes. E o Senhor nos convida a confiar nele, por tão grande salvação, e a nos alegrarmos nele. Por fim, eu quero que você abra em Romanos capítulo 8, verso 29 ao 39. E se tiver um texto para você gravar no seu coração, esse é o texto. Capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E se você ler depois até o final, você vai ver Paulo afirmando que nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem anjos, nem demônios. Nós não precisamos ter medo de mais nada, porque nada pode separar a gente do amor que está em Cristo Jesus. Quando nós entendemos essa verdade, meus irmãos, nós começamos a nos tornar mais parecidos com Jesus. E conforme nós entendemos o amor de Deus por nós, nós começamos a amar as pessoas que estão ao nosso redor também. Como eu falei no início, essa carta pode ser dividida em 2 pontos: doutrina e aplicação. Do capítulo 12 ao 16, do capítulo 12 nós temos ali as aplicações de Paulo. E baseados nessa justificação pela fé, nessa aceitação, nós somos agora convidados a apresentar nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós somos encorajados a entregar nossa vida em gratidão, em amor a Deus. O Senhor não quer 10% da nossa vida. O Senhor não quer 2 horas da nossa semana, o Senhor quer toda a nossa vida. Todos os nossos dias, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos em adoração. Além disso, nós somos encorajados a amar as pessoas que Deus coloca na nossa vida, inclusive aquelas que não merecem. E eu vou dizer para você, tem algumas pessoas que não merecem um pingo do nosso amor. Tem algumas pessoas que não merecem um pingo da nossa atenção. Elas não fazem por onde, elas não se esforçam. Mas assim como a gente não faz por hoje, assim como a gente não merece, e Deus nos ama, nós somos encorajados agora a amar essas pessoas também. Meus irmãos, essa igreja está sendo plantada para a glória de Deus, para a fama de Jesus, para a alegria das nações e para o bem do próximo. De modo que nós precisamos encarnar a alegria e o amor de Deus também. Encarnar a misericórdia, o perdão, a bondade, a humildade, a honestidade, verdade e o amor. Vamos orar?
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a confiarmos em Cristo somente. E se há, Senhor, entre nós alguém que ainda